Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, dando prosseguimento à minha série PCR Evo, principais confusões com relação à evolução. E no vídeo de hoje eu vou dar uma explicada num dos argumentos mais comuns que a gente vê aí pela internet contra a evolução, que é que a evolução seria falsa, seria uma ideia incorreta, porque ela teria favorecido ideias eugenistas, racistas e etc., que tiveram lugar especialmente no começo do século XX, beleza? Então, vamos nessa! Eu estou aqui com camiseta temática do Darwin também aqui, do pessoal da Doppel, beleza? Como eu já falei em outros vídeos, aqui embaixo vou deixar o link para compra, com a senha promocional para vocês conseguirem comprar mais barato, beleza? Pois é, gente, essa argumentação é bastante comum e esse meu vídeo aqui vai ficar muito parecido com outro vídeo da série PCR Evo, que é o episódio 4, que é E se Darwin tivesse se arrependido? Que eu explico que não é porque uma pessoa propõe determinada ideia e depois se arrepende que faz com que essa ideia seja verdadeira ou falsa, pelo menos não dentro da ciência. Eu não vou explicar de novo, vocês cliquem aqui no vídeo para ver. Isso é a mesma coisa, tá? Essa alegação que as pessoas fazem sobre a evolução e a eugenia é uma semi-verdade. Então, no caso, esse vídeo aqui é um vídeo que tem que ser visto com muito cuidado, muita cautela, porque existem verdades nessas alegações, existem mentiras. Primeiro, a gente tem que entender o que é a eugenia, tá? Quando surgiu a eugenia. A ideia de eugenia é mais ou menos a de que a gente pode melhorar a espécie, deixando sobreviver só aqueles indivíduos mais aptos e matando os inaptos, tá? Matando aqueles que não têm condições de sobreviver da melhor maneira possível. Essa não é uma ideia nova, muito pelo contrário, essa é uma ideia muito antiga, tanto é que a gente lembra sempre dos espartanos, né, que jogavam bebês que nasciam defeituosos de cima de um penhasco, que ficou uma coisa até meio lendária. Não foi exclusividade de Esparta, aconteceu em vários outros lugares, em várias outras épocas da história da humanidade, mas voltando mais aqui para nosso período, a gente pode lembrar, por exemplo, do William Goodell, que em 1894 já dizia que as pessoas loucas deveriam ser castradas para que eles não tivessem descendentes para quem passar essa loucura. Numa época em que a gente nem tinha certeza ainda, e até hoje a gente não tem, né, se traços de doenças psíquicas são realmente transmissíveis de forma hereditária. Alguns a gente até tem uma certa correlação, outros não. Porém, quando a gente chega mais perto da nossa época, a gente acaba esbarrando no nome de Francis Galton, que morreu em 1911, ou seja, ele atuou principalmente ali na virada do século XIX para o século XX, que era um conhecido eugenista que achava que nós deveríamos fazer seleções na espécie humana. Ele achava que certos atributos que as pessoas podem ter, que seriam deletérios para a sociedade, segundo ele, deveriam ser evitados através de seleção sexual mesmo de humanos. Ou seja, pessoas que seriam consideradas burras, pessoas que teriam dificuldade de socialização, pessoas que teriam mais tendência à criminalidade ou à violência, todas essas pessoas não deveriam reproduzir, não deveríamos deixar que elas tivessem filhos. A gente impedindo essas pessoas de procriar, no futuro, em 2, 3 gerações, só ia ter gente boa por aí. Então esse era o princípio e o Galton efetivamente se baseou profundamente nas ideias do Darwin. Obviamente, como vocês já viram na minha série Criacionismo, Darwin não foi o primeiro proponente, nem o único proponente das ideias evolutivas, mas foi ele que popularizou para as pessoas em geral através dos seus livros, como Da Descendência do Homem ou A Origem das Espécies através da Seleção Natural. E o Francis Galton, ele era meio primo do Darwin, tá? Não me pergunte como, talvez ele fosse primo só por parte de mãe, o que para mim já é primo, mas enfim, sei lá, eu não fui olhar a genealogia da família Darwin ou da família Galton para saber. E ele dizia que como existia a seleção natural, em que a natureza, o ambiente seleciona aqueles indivíduos mais aptos a sobreviver ou não, nós, como seres humanos, deveríamos fazer o mesmo na nossa sociedade para que a gente tenha uma sociedade mais saudável, mais bonita, etc. O Galton foi, obviamente, só um dos primeiros eugenistas, depois vários surgiram na cola dele e acabou culminando com aquelas teorias de segregação racial que a gente conhece muito bem, que geraram, né, entre outras coisas, a filosofia nazista, de que você deveria ter um aprimoramento, um melhoramento da raça, enfim, da estirpe humana, e isso seria feito através de seleção, né? Aquelas pessoas com problemas não poderiam cruzar, seriam esterilizadas, enfim, essas coisas. Mas não foi só exclusivo da Alemanha, não. Vários outros países adotaram políticas eugenistas, lá na Europa e nos Estados Unidos. Porque naquela época existia a ideia de que a evolução social, ou seja, o grau de complexidade de uma sociedade, estava atrelado à sua capacidade mental, à sua capacidade física ou à sua
a uma capacidade natural que você teria de ser mais civilizado, mais inteligente ou algo do tipo. Então, era explicado que tribos, como por exemplo, as tribos aqui das Américas, ou da África, ou da Austrália, não tinham desenvolvido uma capacidade civilizatória tão grande, tão incrível quanto a Europa, porque não tinham esses predicados naturalmente, né? Eram mais burros, mais estúpidos, mais agressivos. E essa ideia foi debatida na sua época, convenceu muitos cientistas, culminou, obviamente, com as atrocidades cometidas pelo Hitler na Segunda Guerra Mundial e até antes dela. E hoje em dia, graças a tudo isso, mas também graças à ciência, é muito difícil você encontrar um eugenista por aí, ou uma pessoa que seja mesmo veladamente eugenista dentro da ciência. Fora da ciência, aí são outros 500, tem babaca pra tudo quanto é gosto por aí no mundo. Mas a ciência mesma demonstrou que essas ideias são inverossímeis, né? Que elas não condizem com a realidade. Primeiro porque essas características que o Galton falava que poderiam ser selecionadas através de cruzamentos perfeitos, não são necessariamente selecionáveis dessa forma. A gente sabe que tem muita coisa que tem influência genética, como qualquer coisa no mundo, mas que a influência ambiental é muito relevante. E você não tem como fazer isso fazendo uma triagem visual, assim. Hoje, talvez até desse para fazer essa triagem com avaliações genéticas completas. Então, por exemplo, eu tenho tendência a ter Parkinson e a minha mulher também. Então é melhor a gente não ter filho, é melhor adotar, é melhor fazer uma seleção de óvulos para que o nosso filho não tenha Parkinson. Enfim, certos tipos de procedimento que hoje são possíveis com seleção genética. E mesmo hoje com seleção genética para algumas características, a gente ainda não tem seleção genética para inteligência, para agressividade, tá? Até porque isso não é determinado por exclusivamente um ou outro gene, e a maior parte da determinação disso é ambiental. Depois que você nasce, são os estímulos que você recebe, se você vai ser uma pessoa mais inteligente, mais agressiva ou não. Existe, obviamente, uma pequena preocupação hoje que alguns princípios eugenistas possam ser alcançados, especialmente quando foi descoberto que havia possibilidade, por exemplo, de fazer seleção genética ou manipulação genética para gerar pessoas loiras de olho azul. Então, quer dizer, você pode ser negro, casado com uma negra, não quer que seu filho sofra os preconceitos que a sociedade lhe impôs, e você pode fazer uma seleção genética, se você tiver dinheiro, para ter um filho loiro de olho azul. Os laboratórios que detinham esse poder, né, que inclusive era o mesmo cara que tinha feito o bebê de proveta, né, o primeiro bebê de proveta, mudaram de ideia. Há uma discussão ética dos limites da ciência nesse aspecto, é uma discussão bastante válida que eu não pretendo abordar aqui neste vídeo. Mas seja como for, as características principais da eugenia, que seriam inteligência, agressividade, talentos, etc., isso a gente ainda não sabe fazer e provavelmente nunca saberá, porque isso não depende de genética mendeliana simples. Isso daí depende de um conjunto de fatores, tanto genéticos quanto ambientais, tanto intrauterinos quanto depois do nascimento, que não é uma coisa tão simples assim de fazer através de processos eugênicos. E sim, as ideias do Darwin foram importantes para elaborar o pensamento eugênico no final do século XIX e começo do século XX. Como eu falei, o Darwin não era o primeiro e nem a única pessoa a estar propondo ideias evolutivas. Provavelmente, se Darwin não tivesse publicado suas ideias sobre evolução, a gente ia descobri-las logo em breve, na sequência, alguns anos depois. Inclusive porque o próprio Wallace, que propôs a ideia de seleção natural junto com Darwin, já tinha escrito suas ideias independentemente, sabe? Já teria publicado também, a gente demoraria um pouco mais para achar, mas teria achado de alguma forma. Então sim, há esta influência. A teoria do Darwin serviu como uma luva para várias coisas. Uma má interpretação dela, na verdade, né? Serviu como uma luva para muita coisa. Entre elas, para a justificativa moral da Inglaterra de dominação sobre os povos. Então, por exemplo, nós somos ingleses, nós somos os mais evoluídos da espécie humana e, portanto, a gente tem que cuidar desses povos, pobres coitados aí, que não sabem se virar. Mas alguns pontos precisam ser levados em conta. Primeiro, tá? Com relação ao Hitler, o Hitler ele desvirtuou tudo que ele poderia, né, ou usou tudo a seu favor. Ok que a questão da eugenia era mais forte na ideologia nazista, isso daí é inegável, mas ele também desvirtuou, por exemplo, aspectos religiosos, sabe? Hitler dizia que os judeus tinham que ser caçados, não só por uma questão racial, mas também porque eles tinham matado Jesus Cristo. E nisso depois ele fazia um discurso emocionado cristão, dizendo que Jesus tinha vindo e salvado os povos, tal, não sei o que, o nosso Salvador. Então, quer dizer, Hitler também fez uso da religião quando era para justificar o seu posicionamento antissemita. Obviamente que depois, já para o fim da Segunda Guerra, o Hitler também já tinha abandonado essa questão do cristianismo e já tinha virado meio que um ocultista. Ele queria ressuscitar os deuses, né, nórdicos, sei lá, os deuses da antiga Germânia. Então o cristianismo já não estava servindo muito para ele naquele momento. Mas do mesmo jeito que ele usou do cristianismo quando foi necessário, ele também usou das ideias evolutivas quando foi necessário. Ok, de uma forma um pouco mais forte, né, do que ele usou as religiões.
essa questão do cruzamento, né, e da seleção artificial, que era feita com gado, com cachorro, com grãos. Então ele falava assim, não, podemos fazer isso com seres humanos também, isso deve ser feito, e para isso a gente não pode se misturar com esses judeus aí, vamos separar todos eles, enfim. Mas não dá para pegar o Hitler como exemplo e dizer que por isso a ideia é falsa, porque mau uso é feito de várias coisas, tá? Por exemplo, invenções. É muito comum você pegar invenções que são criadas para o bem, por exemplo, o avião. Não importa se foram os irmãos Wright ou se foi o Santos Dumont, tá? O que importa é que o avião ou veículos de voo foram inventados para beneficiar as pessoas, para facilitar o transporte, e o primeiro uso que foi feito foi guerra, foi pra matar a gente. E você fala, pô, o avião é uma besteira, podia não ter sido inventado. Não, o avião é fantástico, é útil, mas fazem mau uso dele. Outro exemplo foi a energia atômica mesmo. A energia atômica foi desenvolvida para guerra, no caso, especificamente, tanto é que alguns cientistas se arrependeram profundamente, mas eles estavam, inclusive, fazendo esse desenvolvimento numa época de Segunda Guerra, justamente para evitar que esse conhecimento chegasse nos nazistas, né? Se a gente não descobrir, os nazistas vão acabar descobrindo e vão bombardear a gente, então a gente precisa se defender. Enfim, foi a ciência sendo usada para o mal, e que também pode ser usado para geração de energia, né? Uma usina nuclear, uma coisa assim. E o fato de várias teorias da física, especialmente da física atômica, terem sido usadas para fazer bomba, não faz com que essas ideias sejam falsas. Muito pelo contrário, o funcionamento da bomba atômica e das usinas nucleares prova que os físicos teóricos estavam certos. Do mesmo jeito que a teoria da seleção natural ter sido usada de maneira, digamos assim, antiética ou de uma maneira que seja prejudicial para a sociedade, não faz com que elas sejam falsas, tá? No caso, o Hitler não conseguiu fazer a melhoria da raça, né? Porque a questão de melhoria da raça, inclusive, também é anticientífica. O fenômeno de especiação não tem nada a ver com melhor ou pior, tem a ver com adaptação ao ambiente. E as ideias que o Hitler teve de usar a seleção natural para benefício da raça ariana iriam dar errado e deram errado. Tá? Ele mesmo não soube entender direito as teorias de Darwin, mas ainda que ele tivesse entendido, ainda que ele tivesse feito as ideias de Darwin da maneira mais clara e cristalina possível, isso não faria com que as ideias dele estivessem erradas. Entende? Esse é que é o argumento. Isso não é uma prova ou uma evidência de que as ideias de Darwin estão erradas, que são mentirosas. Simplesmente é um fato da natureza, e um fato da natureza acontece, e isto é amoral. O que você vai fazer com este fato é que vai determinar a moralidade. Uma coisa que existe na natureza é amoral, sabe? A gravidade é amoral, o átomo de urânio é amoral. O que você vai fazer com o átomo de urânio, com a gravidade ou com a teoria evolutiva, aí isso é que vai determinar se isso é adequado ou não para a sociedade. Mas não faz isso ser mentira. O fato de terem usado a energia nuclear para explodir bombas não faz com que essa energia seja mentirosa, com que ela seja falsa, com que ela não exista. E a questão evolutiva é a mesma coisa. Bom, e aí a última coisa que eu queria abrir dessa argumentação sobre a eugenia, e existem textos espalhados pela internet dizendo que Darwin seria racista e teria incentivado o genocídio. Com relação ao incentivo ao genocídio, geralmente isso é feito de uma forma bastante desonesta. Eles pegam dois trechos completamente separados do livro The Descendants of Man, se não me engano, e esses trechos que estão, sei lá, 20 páginas de distância, eles juntam para dar a entender de que o Darwin tinha dito que era para fazer isso. Então ele fala assim, ó, as nações da Europa Ocidental vão ultrapassar imensamente, né, imensuravelmente as formas selvagens, né, e progenitoras, né, que deram origem a essa civilização. Essas raças civilizadas de homem provavelmente vão exterminar e suplantar as raças selvagens através do mundo. E ele disse que isto era, na verdade, uma previsão do futuro, não que ele concordasse com isso, não que o Darwin achasse que isso era uma coisa adequada, mas era algo que ele falava que ia ser inevitável. Ele dizia, nós vamos exterminar não só com os povos selvagens, no caso índios e africanos e australianos, tal, por causa de uma questão de força, né? Nós temos mais força, temos tecnologia melhor bélica, né, de armamento, tal, como também vamos exterminar os nossos primos mais próximos, como chimpanzés, orangotangos e gorilas. Então essa foi uma previsão do Darwin que não estava tão errada assim, na verdade, meio que foi o que aconteceu, né? A gente está aí com quase todas as espécies de primatas, de grandes primatas quase extintas, e as sociedades tribais também estão quase extintas. O problema é dizer que isso é melhor do que o outro, tá? E é por isso que, por exemplo, o evolucionismo social, ele não é bem considerado hoje em dia pela sociologia, tal. Uma sociedade tribal, por exemplo, não é melhor ou pior do que uma sociedade capitalista, sabe? Isso daí é uma questão só de parâmetros, né, de sociedade. E isso também é um dos motivos de por que algumas pessoas da sociologia rejeitam as ideias de Darwin, como sendo falsas também. Só que eles não são criacionistas. E é uma falácia da mesma forma, porque isso não faz com que essas ideias sejam falsas. Porém, a gente tem alguns trechos
trechos do livro da Descendência do Homem, do Darwin, que são um pouco complicados. Por exemplo, a distância entre o homem e os seus parentes mais próximos, né, vai ser cada vez maior. E isso vai ser provavelmente entre um homem até mais civilizado, eu espero, do que o caucasiano hoje, no caso do século XIX, né, e algum primata como se fosse um babuíno, por exemplo. Diferente do que acontece hoje entre um africano ou um australiano e o gorila, tá? Então, o que o Darwin está querendo dizer nesse trecho aí é que, do ponto de vista social, teria uma escadinha social. Essa escadinha teria primatas muito basais, como o babuíno, primatas mais avançados, como o gorila. Aí você teria uma sociedade humana tribal, que seria como Darwin tinha encontrado entre negros, africanos e australianos, e aí a sociedade caucasiana. Para começar, que ele estava falando da questão social, de organização social, de complexidade de organização social. Mas fica muito, muito, muito difícil falar que Darwin não foi racista no que ele disse. É óbvio que ele foi racista, isso é uma coisa que, assim, eu já vi pessoas na academia tentando argumentar que não, veja bem, não sei o quê, passando pano pra uma coisa que é inegável. O Darwin foi racista nessa colocação, assim como provavelmente o era em várias colocações. A gente tem que pensar com a cabeça da elite vitoriana, que era a quem Darwin pertencia. Darwin era de uma família rica e que era britânico naquela época em que ele enxergava o resto do mundo como subordinado. O Império Britânico era um império na qual o sol nunca se punha, tinha possessões britânicas ao redor do globo, tinha que esbarrar de alguma forma com algum racismo. Não tem como você ser da elite vitoriana e não ser racista, sabe? Era uma sociedade em que era impossível isso acontecer. O Beagle, quando ele foi dar a volta ao mundo de novo, ele não foi o primeiro navio a fazer isso, né? Já tinham outros navios que tinham tentado fazer. E numa das outras viagens, tinham levado 2 indígenas, né, da Terra do Fogo para a Inglaterra e tentar provar que, na verdade, todos os seres humanos são iguais e que não são melhores ou piores. Os seres humanos todos tinham que ser evangelizados. Faltou oportunidade para os índios de serem civilizados, tá? Então eles levaram esses 2 fueguinos, né? Acho que eram 3, um morreu, e eles voltaram civilizados, falando inglês, falando, na verdade, várias línguas, né? Usando roupas e tal. E o Darwin veio com eles até a Terra do Fogo, né? Na devolução, porque a ideia deles era que eles ensinassem a civilização para os outros parentes deles das tribos lá da Terra do Fogo. E no fim das contas não aconteceu. Eles chegaram lá na Terra do Fogo, voltaram a entrar em contato com os outros parentes que eles tinham, né? Que já tinham abandonado há alguns anos, e para se inserir naquela sociedade, eles abandonaram as roupas, abandonaram os outros idiomas, se despediram dos ingleses e falaram: olha, tchau, o meu lugar é aqui que eu pertenço, e não adiantou nada. E no fim das contas, os fueguinos foram massacrados, né? Hoje eu acho que não tem mais nenhum fueguino vivo, nenhum sobrevivente dessas tribos. E o Darwin comenta sobre essas 2 pessoas de uma maneira bastante interessante, porque ele estava interessado em saber o que eles achavam, conversava muito com eles e tal. Então, ao mesmo tempo que a gente pode dizer que ele, por ser uma parte da elite branca vitoriana, era racista, e com toda certeza ele ainda era um racista muito light. Ele tinha interesse em entender como era a vida desses outros grupos étnicos da espécie humana. Ele mesmo, Darwin, falou que era tudo da espécie humana, ele não separou em espécies diferentes, ao contrário do que o Linneu já tinha feito antes, e o Linneu nem era evolucionista. O Darwin tinha colocado tudo na espécie humana, mas ele tinha colocado nesses degrauzinhos sociais, digamos assim. Em defesa do Darwin, dá pra dizer também que ele veio de uma família de abolicionistas, ou seja, tanto os 2 avós dele eram abolicionistas, ele era um abolicionista, ele veio pro Rio de Janeiro aqui, ficou horrorizado com a forma como os escravos eram tratados. Na verdade, em toda a América do Sul e em outros lugares que ele visitou, ele achava que a escravidão era uma coisa extremamente degradante, que deveria ser extinta, não poderia mais acontecer escravidão, mas o fato dele ser um abolicionista não significava que ele não fosse racista. Uma outra personalidade que o pessoal às vezes alega que é racista e o pessoal fica tentando defender que não, é o Allan Kardec, que nos livros dele, dos primeiros livros do espiritismo, tal, não sei o que, ele fala muito que os negros não tinham o mesmo tipo de elevação espiritual que os brancos e, portanto, reencarnaram, tal, não sei o que é extremamente racista. Mas também você justifica isso com a época em que o Allan Kardec viveu. Na era vitoriana também, só que na França, elite branca, nunca viajou para a África, nunca foi para lugar nenhum, sabe? O Darwin ainda tinha justificativa, porque ele viajou para todos os lugares. Isso não justifica, mas explica. Porém, o Darwin não sustentou a eugenia, não dizia que a eugenia era uma coisa que seria adequada. O Darwin era um abolicionista, e ainda que ele fosse um eugenista e quisesse essas coisas, isso não faz a teoria evolutiva estar errada, isso não faz a teoria evolutiva ser falsa, muito pelo contrário, isso só mostra que, tendo ideias
sobre como o mundo funciona e como a biodiversidade surgiu, a gente tem que tomar muito cuidado com o que faremos no nosso futuro. Tomar cuidado com o uso social que se faz de teorias científicas, mas isso não faz com que elas sejam falsas ou verdadeiras, apenas faz com que a gente tenha que repensar os nossos limites éticos com o que nós sabemos sobre a realidade do mundo, tá? Então, a realidade do mundo é uma só, a gente está entendendo como ela é, a evolução faz parte da explicação da realidade do mundo. Agora, o que nós fazemos com isso, do ponto de vista ético, aí vem com a nossa consciência dentro da sociedade, tá? Isso daí não tem a ver com fatos científicos. Como eu sempre encerro os vídeos dessa série, se você não sabia dessas coisas que eu te falei, agora você está sabendo, então você não tem mais motivo para usar esse argumento. Se alguém usar esse argumento para você, você já pode refutar. E se por um acaso você usava esse argumento para refutar a evolução, dizer que a evolução é falsa, você também tem que repensar agora, porque esse argumento não faz sentido. Não é porque alguém usa a gravidade para tirar uma pedra em cima de alguém de cima do prédio que a gravidade é falsa, tá? Então não é porque usaram a seleção natural do Darwin para motivos antiéticos que ela é falsa, tá bem? Então é isso aí, muito obrigado para quem assistiu até aqui, um abraço e falou!